Um bom 2012 para a família brasileira que olha o Brasil, se preocupa com o Brasil, acompanha o Brasil através da Rede Vida de televisão e do nosso programa Brasil é Isso. E por isso nós vamos começar o ano de 2012 tratando de assuntos pontuais, assuntos voltados para o desenvolvimento nacional, para enfrentarmos as crises, para podermos progredir. Porque o Brasil hoje não pode progredir. Não tem estrada, não tem portos, não tem aeroportos. Nós batemos no teto. Se não houver uma aceleração da infraestrutura, nós não vamos poder crescer. E o nosso convidado é o jovem advogado e professor paulista, santista, Paulo Henrique Cremonesi. Paulo Henrique Cremonesi é um dos maiores peritos no Brasil no direito marítimo. Ele é professor da Universidade Católica de Santos, da Escola Nacional de Seguros, enfim, e é um dos dirigentes de um importante escritório de advocacia em São Paulo e em Santos. Paulo Henrique Cremonesi vai nos explicar a importância, primeiro, do Porto de Santos e por que ele não atende ao interesse nacional e poderia atender. Paulo Henrique, o Porto de Santos é o maior porto do Brasil, mas é um porto conhecido pelos seus gargalos, os seus congestionamentos, com o custo da movimentação da carga. O que está acontecendo, o que já aconteceu e o que pode vir a acontecer. Caríssimo Aristóteles, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma grande honra falar aqui com um amigo, com o telespectador da Rede Vida, a Rede Vida que é preocupada com a família brasileira, com o Brasil, com os ideais e os valores de ética. E é um prazer falar de um assunto, não sei se sou tão especialista assim, mas pelo menos trabalho há bastante tempo, desde a época do meu saudoso chefe, que me deu a oportunidade de entrar na área, Dr. Rubens Walter Machado, um homem íntegro, honesto, de grandes valores, muito parecido com um amigo. E com ele aprendi bastante. E espero poder ter um diálogo saudável e demonstrar essa realidade brasileira. O Brasil, desde a época do general Figueiredo, é um país que tem a 8ª economia global, depois perdeu, patinou um pouco durante alguns anos, retomou agora graças aos esforços dos empresários, dos verdadeiros trabalhadores, dos prestadores de serviços, da sociedade privada que se esforça em fazer do país um país efetivamente forte, mas sofre em virtude dos gargalos, da infraestrutura, dos problemas endêmicos, sociais, de uma carga tributária que é escorchante, de uma série de problemas que precisam ser urgentemente resolvidos. Me faça uma comparação entre o Porto de Santos e outros portos do mundo. O Porto de Santos é um dos piores. Eu falo isso com dor no coração, falo isso como cidadão santista. Eu sou natural do Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro, mas criado em Santos, de família paulista, né? Mas sou criado em Santos, nasci no Rio de Janeiro. E desde pequeno eu vivo a realidade do Porto de Santos. E com a lei de modernização dos portos, o Porto de Santos melhorou muito. Eu não sou de forma alguma ante a presença do Estado. O Estado é importante, ele tem que participar em alguns momentos, em alguns setores. Por exemplo, as Forças Armadas, né, é um exemplo do Estado que dá certo, mas na economia privada o Estado tem que atuar apenas como gestor e não como um ator efetivo. Quando o porto passou para as mãos da iniciativa privada, ele melhorou. O Porto de Santos, ele é um porto que é considerado o maior da América Latina, mas ele é pouco eficiente, mesmo com o advento da iniciativa privada. O que trava isto? Há uma série de fatores. O primeiro deles é um fator de ordem natural, mas que a administração pública não faz a sua parte.
O Porto de Santos tem um gargalo natural que é o calado. O calado, o telespectador amigo que não está familiarizado com a linguagem maritimista ou portuária, é a distância entre o solo e a superfície, entre a terra, o fundo do mar e o mar. O gargalo do Porto de Santos não é muito elevado, não é muito profundo. Então é necessário um trabalho de dragagem constante. E esse trabalho não é feito. Não é feito por má vontade da administração pública, não é feito por falha da administração pública, não é feito porque quando a administração pública se dá ao trabalho, a atenção de fazê-lo, ocorrem problemas diversos, às vezes de improvidade. A responsabilidade é da área pública ou é do concessionário privado? Não, aí é da área pública. Esse tipo de trabalho é da área pública do governo federal. E aqui, quando eu falo governo federal, eu não quero de forma alguma rotular o atual governo federal. Esse é um problema desde a época do governo Fernando Henrique e que continua agora com o governo Dilma. Os dois governos, as duas últimas bandeiras, né, são falhas nesse sentido, né? Com o antigo governo militar, a situação era um pouco melhor. O Porto perdia em termos de estrutura geral, porque estava apenas e tão somente em mãos do gestor público, mas pelo menos essa questão do gargalo natural era melhor cuidada. Depois que passou para as mãos do governo do PSDB e a continuidade agora com o PT, realmente piorou muito. Aqui é uma crítica absolutamente construtiva, sem viés ideológico, né? Uma observação fática. E esse é um problema que precisa ser urgentemente resolvido, porque o custo do Brasil é muito elevado. Vamos imaginar o telespectador que mora, por exemplo, no interior do estado de São Paulo. Ele não sabe, mas indiretamente ele paga o custo disso. Porque um navio, ao entrar no Porto de Santos, primeiro que os grandes navios, os chamados mega-carriers, não entram. Isso já é um prejuízo enorme para o país. Segundo, os navios que entram... E esses navios vêm aqui, vão até a Argentina, por exemplo? Vão até a Argentina ou, quando muito, vão ao Nordeste. Porque o Nordeste tem 2 ou 3 portos que atendem, mas aí são para demandas específicas. O que ocorre? Os navios que podem entrar no Porto de Santos nem sempre podem sair abarrotados. Porque se saírem abarrotados, corre o risco, mesmo com o prático, que é um profissional específico e necessário, que conhece os caminhos do Porto de Santos, corre o risco desse navio ficar literalmente parado. Eu não vou usar uma terminologia muito específica para tentar ser bastante abrangente aqui para todos. Ele corre o risco de ficar atolado. E aí o prejuízo vai ser muito maior. Como esse navio não pode sair abarrotado, o armador, o transportador, tem o direito, porque ele tinha uma previsão de sair com tantos containers. Ele tem o direito de cobrar o chamado frete morto. E esse frete morto é distribuído entre todos os exportadores brasileiros. Então, o exportador do interior do estado de São Paulo, o exportador do Rio de Janeiro, o exportador do interior do Mato Grosso do Sul, todos eles são obrigados a pagar algo mais, né, absolutamente legal, legítimo, e dentro das regras de comércio exterior, por esse frete morto, em virtude da falha operacional, da incúria, perdão pela expressão até um pouco agressiva, da incúria, da desídia do agente público de não ter feito o que deveria ter fazer. Que era a dragagem. Exatamente. E agora, quanto custa movimentar um container em Roterdã, em Nova York e no Rio de Janeiro, e em Santos? A diferença, eu posso falar em percentuais, né? A diferença em Santos custa cerca de 60% mais do que Nova York e Roterdã. O custo é muito mais elevado. Qual é o porto mais econômico do Brasil para o container? Para o container, hoje é o de Paranaguá. Ele tem saído mais barato do que o de Santos. Mas o problema de Paranaguá é que ele tem limitações estruturais. O porto de Sepetiba, aqui no estado do Rio de Janeiro, se mostrou uma grande promessa, porque ele tem calado, tem uma boa estrutura geológica, geofísica, mas eu não sei porquê, confesso que eu não entendi, não houve o investimento que inicialmente se esperava dele. Ele é usado mais para quê? Para minério? Para minério e granéis em geral. Granéis. A carga
carga bruta, né, ou carga em containers, ele não é utilizado. O container ficou no Porto do Rio. Fica no Porto do Rio, que é um porto que não está à altura do estado e da cidade do Rio de Janeiro. Poderia ser um porto melhor, considerando a importância da cidade do Rio de Janeiro, que divide com São Paulo, o eixo Rio-São Paulo, que caracteriza o coração econômico do país, sem de forma alguma diminuir as outras áreas. Nós sabemos que, proporcionalmente, a região Nordeste é a que mais tem crescido nos últimos tempos, mas o eixo Rio-São Paulo ainda é o coração econômico do Brasil. O Porto do Rio de Janeiro é defasado. Como também os dois aeroportos do Rio de Janeiro, os aeroportos de São Paulo. Nós vivemos um problema logístico gravíssimo. Se eu pudesse, eu gostaria de ter o aval moral do telespectador, se eu pudesse transmitir uma mensagem, se eu pudesse vender uma ideia, daqui em diante, mais do que os discursos ideológicos, mais do que promessas, porque todo mundo fala, é indiscutível, cuidar da educação, da segurança pública, são temas recorrentes de todos os candidatos a qualquer cargo público, mas que também a questão estrutural e logística passasse a fazer parte, de forma sincera, da cartilha do futuro. Para ter um emprego para a juventude poder aspirar um futuro melhor. E nós vamos para o nosso intervalo e voltamos com Paulo Henrique Cremonese, que está nos dando uma interessantíssima aula sobre essa questão fundamental que são os portos a partir do Porto de Santos. Paulo Henrique Cremonese, o advogado, técnico em direito marítimo, o homem que foi criado em Santos, trabalha em Santos e, portanto, vive a importância do Porto de Santos. Houve esta melhora com a privatização, mas essa melhora esbarra em dificuldades. As físicas, que é a dragagem. E as de natureza legal? São muitas. São muitas porque o ator privado, a iniciativa privada, depende muito da atuação do gestor público e das leis relativas às concessões As leis trabalhistas, públicas. por exemplo, porque dizem que o Porto de Santos ficou muito prejudicado por uma proteção política que era dada pelos dois deputados que disputavam voto do portuário. Aquele que tinha o nome italiano, como era? Gastone Righi. Gastone Righi, muito simpático até. Uhum. E o Mário Covas também, como deputado, protegia muito esse sindicalismo, que era o estivador ganhar sem trabalhar. Isto como é que ficou? Eu posso confirmar. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas só uma pequena curiosidade. O nome do Gastone Righi, eu sou descendente italiano, eu sou oriundo também, então é decorrente de um erro de grafia. Porque o pai dele era um senhor italiano, rústico, como quase todos os imigrantes, e quando foi registrar o nome do filho, ele queria que o filho se chamasse Gastão Henrique. Então, ao falar para o cartorário o nome do filho, Gastão Henrique, Gastone Righi, e o cartorário não entendeu e Gastone Righi, mas na verdade era para se chamar Gastão Henrique. Ele mesmo contando essa história, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, era uma ótima pessoa, mas padecia desse mal, que é um mal, às vezes o político não é necessariamente desonesto, não sei se era o caso dele ou não vou aqui dar aval moral a ninguém, mas ele pecou pelo excesso de protecionismo, porque uma das bases eleitorais dele era exatamente formada pelos trabalhadores portuários. E ele pensou na base eleitoral dele, com excesso de proteção, não pensou no Brasil como um todo. Se eu fosse candidato a alguma coisa, e não serei, já antecipo, não estou usando o seu programa como plataforma, provavelmente os transportadores rodoviários iriam me odiar. Porque eu desenvolveria todo um projeto pensando no Brasil em que eles seriam prejudicados num primeiro momento. Evidentemente que alguma política de compensação seria feita, mas eu desenvolveria a navegação de cabotagem e o transporte ferroviário. Claro. Eles seriam prejudicados no primeiro momento, mas políticas de compensação seriam feitas. E o Gastone Righi realmente protegeu demais os trabalhadores portuários, cedeu demais a pressões indevidas. A legislação trabalhista, e a mesma coisa o Mário Covas.
né? Ele, em alguns aspectos, foi um bom governador para o estado de São Paulo, mas em outros foi um governador muito ruim. Em relação à segurança pública, ele prejudicou demais. Aqui, sem entrar no mérito, porque eu sei que é uma personagem polêmica da política brasileira, mas o governador Paulo Maluf foi um grande construtor de obras e foi alguém que deu força à Polícia Militar do Estado de São Paulo. A segurança, a rota era uma maravilha. A rota na rua era um bordão. Muitas vezes o governador Paulo Maluf foi ridicularizado pelas esquerdas, mas em geral, e até mesmo por partidários, antigos partidários, mas ele efetivamente criou uma polícia militar que era símbolo de força, era símbolo de respeito. E essa polícia foi enfraquecida deliberadamente durante o governo do Mário Covas. Essa é uma mágoa que eu tenho como cidadão paulista, como eleitor paulista, né? Sem entrar em demérito, em outros aspectos ele foi um bom governador, mas ele falhou nesse aspecto e falhou ao proteger demais o sindicalismo portuário. Para o amigo ter uma ideia, hoje não acontece mais isso, mas durante muito tempo aconteceu. Existem os chamados navios roll-on, roll-off, que são navios específicos. O telespectador que tem algum tipo de contato para automóveis, algum tipo de contato com visão portuária já deve ter visto. São navios que parecem caixotes, enormes, né? Então, em Santos acontecia o seguinte, havia um especialista para dirigir o automóvel que iria ser embarcado da saída do caminhão cegonha até 150 metros da faixa portuária. Depois um outro especialista desses 150 metros até 300 metros dentro do porto. Depois um terceiro especialista para a etapa final. E um quarto especialista para subir a rampa. Mas né? E os estrangeiros que importavam ou que exportavam, a indústria automobilística não ria disto? Recentemente eu tive que participar de uma reunião para explicar um sinistro. Eu advogo para o mercado segurador na área de ressarcimento de cargas, preponderantemente. Não só, mas preponderantemente. E eu tive que explicar um sinistro para um grupo japonês. E eles não entendiam como que aquele sinistro havia acontecido. Por quê? Porque imagina um canal e o desembarque ocorreu neste terminal, desse lado, na margem esquerda do porto. Só que por questões políticas, eu não vou entrar aqui no mérito, etc. e tal, porque eu correria o risco de falar o que não posso falar nesse momento, até porque eu precisaria estar documentado. Mas por questões políticas, o desembarque não pode ser efetuado aqui, mas a carga deveria estar aqui. E questões de problemas entre... o Porto é de Santos, mas tem a margem esquerda, a margem direita, está no Guarujá, tributação, disputa política. Que loucura! Aí teve que seguir de caminhão. Então, ao invés do navio aportar aqui e descarregar aqui, ele foi obrigado a aportar aqui, descarregar aqui e seguir por caminhão, fazendo um trajeto de 4 horas e meia, porque era uma carga extremamente pesada, e suscetível, porque a pista não é boa, loucura. Ao tombamento. Mas hoje você acha que com essa privatização uma coisa funciona, mas por que não expande o porto? O porto não fica maior? Porque existem os entraves burocráticos, ainda existem entraves trabalhistas. Eu não sou contra os direitos trabalhistas, até fazendo, se o senhor me permitir aqui um rápido paralelo, existem vários assuntos que gravitam em torno da mesma coisa. Por exemplo, se defende muito reforma agrária. É um discurso vazio, sem necessidade. O Brasil é excelente, e já há muito tempo, na questão do agronegócio. A pecuária brasileira é a primeira do mundo. A agricultura brasileira, que não produz 50% do que pode produzir sem destruir o meio ambiente, está para se tornar a primeira do mundo em 4 ou 5 anos, passando toda a União Europeia e os Estados Unidos. E mesmo assim há quem critique o modelo, um modelo de excelência, um modelo de eficiência. Vários fazendeiros norte-americanos estão se mudando para o Brasil, porque perceberam que aqui é realmente um rincão de excelência. E essa ideia, esse bordão, por exemplo, do MST, que não tem nada de social, é apenas um grupo político quase paramilitar, terrorista, desculpa falar com essa contundência, que tem por objetivo o mal e não o bem,
um pedaço de chão para cada peão, é uma loucura, porque vai desarticular todo o sistema econômico brasileiro, que gera milhões de empregos. Melhorar a condição de vida do trabalhador do campo é uma coisa. E gasta-se muito com esse Ministério da Reforma Agrária, milhões, que podia fazer hospitais, centros médicos no interior. E melhorar, por exemplo, as rodovias. Porque, agora voltando ao tema central, o produtor de soja, que é um herói, né, apesar da terra brasileira ser abençoada, existe um estudioso norte-americano, um brasilianista, ele estuda o Brasil, chamado Kenneth Brown. Ele fala que realmente, usando aquela piada que o brasileiro diz que o Deus é brasileiro, ele fala que realmente Deus é brasileiro, mora no Cerrado e planta soja, né, porque é o único país do mundo que tem 2 safras por ano. Esse produtor que se esforça e os trabalhadores ganham bem, e existe, por exemplo, uma demanda reprimida, uma oferta de emprego, R$8.000 para se operar uma máquina, um trator, né? E essas vagas não são preenchidas por falta de qualificação. O MST, ao invés de dar qualificação, se a preocupação dele fosse a condição de vida do trabalhador, claro, teria que ser um movimento para dar qualificação a esse trabalhador, porque 8 mil me pareceu um salário muito bom. Evidente. Né? E não é feito isso. Esse herói, esse agricultor brasileiro, gasta $35 por tonelada para colocar essa carga no Porto de Santos. Já o agricultor similar, o colega dele norte-americano, 14. Ao que alguém poderá falar... E o argentino, que também tem soja? 15. Então, veja, eu estou comparando 2 países similares, porque comparar com os Estados Unidos pode parecer covardia. Então, comparando com o nosso vizinho, que há 10 anos vive uma crise econômica endêmica, né, gravíssima. Ele gasta 15. Por quê? Porque ele tem sistema ferroviário. Ele tem um sistema de transporte melhor do que o brasileiro. O Brasil é uma potência, mas é uma potência que está atrofiada. É como se fosse um coração forte, num corpo musculoso, mas está cercado de artérias totalmente atrofiadas. E é triste ver isso, porque quando o país não tem capacidade... É a mesma coisa que um pai vê o filho inteligente que não estuda. Os terminais privados, como tem o da Cosipa, não havia projetos de se fazer vários em Santa Catarina, no Paraná? Existem, mas, por exemplo, incentivos fiscais não são dados. Hoje existem portos sendo feitos? Aqui no Rio tem o Açu, né? Existem. Esse porto de Pecém no Ceará é bom? Esse porto de Pecém no Ceará é bom, ele precisa ser ampliado, ele precisa dos incentivos, mas eu não quero começar o ano nervoso, né? Mas eu tenho que falar, senão vou infartar. É aquela questão dos valores. Eu acho que existe uma inversão de valores na sociedade muito grande. Absolutamente nada contra os índios, nada, mas dão, por exemplo, imensidões de terras para os índios, né? Tiram os agricultores de onde eles estavam, lá na reserva da Terra do Sol. Primeiro o governo incentiva, nos anos 70, a ir para lá. Eles produzem riquezas, aí depois tira a terra deles, né? Absolutamente nada contra os índios, mas pro amigo ter uma ideia, em São Paulo... Até porque parte dos índios eram contra a remoção. Exato. Não, e em São Paulo, a duplicação da imigrantes, que foi algo extremamente importante, vital para o Brasil, não só para o povo paulista, mas para o Brasil, por causa do Porto de Santos, ficou extremamente prejudicado porque ia passar a 70 quilômetros de uma tribo com apenas 25 índios. E isso poderia causar problema de sonorização para os índios. Olha, este Brasil é tão fácil de administrar, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Nós começamos o ano com esta aula do advogado e professor Paulo Henrique Cremonesi e vamos continuar no próximo domingo ainda com o professor Paulo Henrique Cremonesi, porque nós temos muito que conversar sobre o transporte marítimo no Brasil. Até o próximo Brasil é Isso.